Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bom, hoje eu vou falar sobre Cândido Portinari, um dos maiores pintores do Brasil. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, faça um comentário aqui embaixo, fale se você gostou, por que gostou. Se não gostou, também diga por quê. É importante para mim. E inscreva-se no meu canal. Cândido Portinari, ele nasceu em 1903, numa fazenda de café, próxima à cidade de Brodowski, em São Paulo. Ele era filho de pais italianos, imigrantes italianos, que trabalhavam na lavoura do café. Tanto que a temática da lavoura do café aparece em vários quadros do Portinari, Ele tinha 11 irmãos, Ele não concluiu o primário, mas ele tinha um talento extraordinário para desenho e pintura. O primeiro quadro conhecido dele, o primeiro desenho conhecido dele, foi o que nós estamos vendo aí, feito a carvão, Ele tinha 9 anos de idade, que é o retrato do compositor Carlos Gomes. Com 9 anos você vê o talento dele, Com 15 anos ele resolve ir para o Rio de Janeiro, para estudar pintura na Escola Nacional de Belas Artes, Nesse período também ele vendeu o primeiro quadro, que é o Baile na Roça, em 1921. Nesse quadro você pode ver, ele tem o sentimento da roça, da vida no interior que ele passa nesses quadros, Passa muita alegria, uma coisa muito bonita e poética, que ele passa assim, Ele, em 1928, ele foi para Paris, porque ele ganhou um prêmio, um prêmio para ir para a Europa, por causa do retrato que ele fez, a pintura do Olegário Mariano, que nós estamos vendo aí. Então ele foi para a Itália, Espanha, e ficou também em Paris. Se fixou por um tempo em Paris, em 1928. Lá ele conheceu a esposa, A esposa dele era uruguaia, que chamava-se Maria Martinelli, Bom, em Paris ele conheceu todas as tendências da época, o cubismo, todas as coisas da vanguarda da época, E nesse período também estava surgindo o nazifascismo, e ele então torna-se um comunista, Não só por causa disso, como também em Paris ele conseguiu ver, ele mesmo dizia, longe do Brasil, ele conseguiu ver melhor, a realidade que nós vivíamos, E sentiu ainda mais as raízes dele, E nos quadros que ele faz nesse período, ele mostra exatamente o mundo agrário daquela época, Os latifúndios daquela época. Latifúndios eram grandes propriedades, Então, um dos quadros mais importantes que ele tem, mais conhecido, que nós estamos vendo, é o Lavrador de Café. Nesse quadro, que ele fez, ele mostra um homem negro, descalço, mostrando a precariedade que viviam, a pobreza que vivia descalço, com a enxada, A enxada que é o trabalho dele, trabalhar na lavoura de café, E o homem toma quase todo o quadro, É o centro do quadro e quase todo o quadro. Os pés e as mãos são grandes, gigantescas, simbolizando, a força do trabalho, Ele põe então a enxada como se fosse também a extensão da mão do trabalhador, O trabalhador está olhando para o horizonte, pensativo, tem os lábios volumosos e o nariz chato, E é interessante ver o que ele coloca também nesse quadro, uma locomotiva, um trem ali que aparece ali, que o trem nessa época, que isso é 1930, o maior produtor de café nessa época era o Brasil, Então, o escoamento, do café era feito através dos trens. Ele põe ali o trem, põe a lavoura do café, e põe de um lado, os cafés já colhidos, em montes assim. O que ele coloca ali também, uma árvore cortada, simbolizando também o desmatamento, O desmatamento, para fazer essa lavoura, tinha que desmatar, E o céu, que ele coloca um céu bonito, cheio de nuvens, Mas o principal é que ele tornou-se uma ativista comunista, vamos dizer assim,
E ele, nesses quadros que ele aparecia mostrando os trabalhadores do campo e tudo mais, ele fazia uma denúncia também, né, das mazelas, né, sociais do Brasil, né. Foi importante, muito importante para o Brasil, né, essa denúncia que ele fazia e tudo mais. E ele foi um dos mais importantes do movimento modernista, que é um movimento que se desenvolveu em São Paulo, principalmente, né, com a Semana de Arte Moderna, e espalhou-se pelo Brasil, né. Bom, mas ainda na França, né, ele visitou vários museus e tudo mais, e ficou cada vez mais, né, ilustrado, né. Ele fez, então, nesse período também, ele fez a série Os Retirantes, que nós estamos vendo aí. Essa série é muito conhecida, né, também é outra que ele mostra mais também como uma denúncia da miséria, né, a miséria dos retirantes nordestinos, né, que sofriam por causa da seca, né. Então aí ele mostra de uma maneira, ele usa o expressionismo, né, que é um dos estilos que ele usa, né, uma família, né, de retirantes, né. Ele usa cores escuras, né, o olhar triste e fixo, né, as pessoas muito magras, né, quase que, usando do expressionismo, ele quase que não dá muito uma forma humana, mas pessoas muito sofridas, né, e o chão ressequido também, né, mostrando a seca, né, o céu mais para escuro, né, o horizonte um pouco escuro, e vários urubus, né. Essa é muito conhecida, ele expôs essa série em Paris, né. Bom, ele também, né, ele fez vários, né, trabalhos além desse. Em 1900, na década de 40, ele decorou o interior e o exterior da famosa Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte. Essa igreja foi uma das primeiras obras do Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos arquitetos mais famosos do Brasil, que construiu Brasília. E a Igreja da Pampulha foi uma das suas primeiras obras, né? E o Portinari foi convidado para fazer a decoração tanto do exterior, com esses azulejos, né, azulejos azuis e brancos, né, com cenas da vida de São Francisco, né, e também o interior também, né, com estilo próprio do Portinari, né. Bom, ele pintou inúmeras telas, né. Uma parte da temática dele é a infância dele em Brodowski, né, uma infância muito feliz, despreocupado, né. Então é uma das partes mais interessantes, né, da obra dele. Nós estamos vendo aí, né, os meninos soltando pipa, né. E ele também decorou, né, foi convidado para fazer, né, 2 murais, né, para a sede da ONU, né, em Nova York, né. Ele fez o mural Guerra e Paz, é feito em madeira, né, são gigantescos, né. Tem 14 metros de altura por 10 de largura, né? E esse mural, ele passou 4 anos fazendo, né? Nesse período, né, ele já estava adoentado por causa da intoxicação pela tinta que ele usava, né? Pelas tintas. A intoxicação pelo chumbo que tinha nessas tintas. Ele já estava doente, o médico falou que ele não devia pintar, mas mesmo assim ele não resistiu e pintou esses murais, né? Que são feitos em madeira, pintado a tinta óleo, né? Engraçado que esses murais são feitos como quebra-cabeça. Ele fez como se fossem os azulejos, né? E montou, né? Com 14 metros de altura, né? E com o estilo próprio dele também, né? Agora, ele nunca conseguiu ver, porque foi para a ONU, né? Em Nova York, né? Foi inaugurado em 1957 na ONU, e ele não pôde ver, porque estava na época da Guerra Fria. Ele era comunista, né? Ligado, inclusive, ao PCB do Brasil, né? E os Estados Unidos, naquela época, estavam na Guerra Fria, né? Então, não aceitava ninguém que fosse comunista e pisasse lá, né? Então, ele nunca pôde ver. É interessante saber sobre a vida dele também, como eu estou falando, a parte política, né? Ele, como uma pessoa que denuncia, inclusive, as mazelas da vida que tinha no Brasil, o povo e tudo mais, ele, então, transformou-se num comunista, né? Ele, além de ser filiado ao PCdoB, ele era também, aliás, PCB, né? Partido Comunista Brasileiro. Ele concorreu, né, 2 vezes
para senador e governador aqui em São Paulo, mas ele não ganhou, né? Bom, ele fez mais de 400 obras, né, entre murais, autorretratos, telas, né? E uma das também telas interessantes que ele faz é da filha, neta dele, Denise, né, que foi a única neta dele e que serviu de inspiração para ele nos últimos anos da vida dele, né? Bom, ele morreu, né, em 1962, vítima, né, da intoxicação por chumbo, né? Agora, e deixou uma valiosa obra, né, muito linda, né? Que é um dos modernistas, foi o único modernista brasileiro que foi convidado para fazer parte do Salão do Modernismo em Bruxelas. Quer dizer, ele era muito requisitado, porque ele é muito talentoso mesmo, né? Ele usou um estilo do expressionismo, como fez com os retirantes, né? Ele fez também o cubismo, né? O cubismo do Picasso, que ele se inspirou para fazer, por exemplo, esse quadro sobre a Denise, a neta dele, né? Quer dizer, ele tinha também um estilo próprio, né? Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então fiquem comigo no próximo vídeo e muito obrigada por sua atenção.